Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que é super pedido, que toda vez que a gente abre uma caixinha lá no Instagram, chega pergunta sobre isso, que é os tipos de digestão. Então, uma coisa que é super importante a gente já começar falando é que dentro do desenho humano é a ciência da diferenciação. Então, a gente parte muito do pressuposto de que as pessoas não são iguais. Então, não tem como uma coisa que funciona para você necessariamente funcionar para mim. Talvez algumas coisas sim, mas com certeza não vão ser todas, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um funcionamento e o corpo tem um funcionamento. Quando a gente está falando do nosso corpo físico, a gente inclusive tem um curso super completo de 2 módulos que está dentro da nossa comunidade sobre saúde e beleza, que explora muito esses aspectos de como o seu corpo veio funcionar, de qual é o exercício que funciona para você, qual é a rotina que funciona para você, o que que dá mais certo para o seu corpo ou não. Mas aqui a gente está falando então de digestão. O que que precisa ficar muito claro quando a gente está falando de digestão é: existem 12 tipos de digestões diferentes, então a maneira como você faz a digestão não é igual à minha e a gente vai passar por cada uma delas. E a verdade é que a gente não digere só o alimento. É claro que essa é a nossa principal função da digestão, né? Eu como alguma coisa e meu corpo digere aquilo e fica com o que é bom e tira o que não é. Mas para muito além disso, a gente digere tudo que entra em contato com a gente. Então, quando você descobre o seu tipo de digestão, você descobre inclusive a maneira como você foi funcionada para digerir não só o que você come, mas tudo que você consome. Então, informação, por exemplo, você sabe como é a melhor maneira de você estudar para você saber reter informação ou não, e qual é a melhor maneira de, sei lá, tudo na vida, na verdade, você está sempre sendo impactada por algo e está tendo que fazer a digestão. Então, descobrir a maneira como seu corpo digere é muito saudável, é muito bom para você. Então, como a gente viu no desenho humano, a digestão vai além da comida. Ela fala sobre o seu jeito único, o jeito único do seu corpo de assimilar tanto os alimentos, quanto as informações, quanto as experiências e tudo que acontece com você. Essa configuração mostra o que que o seu cérebro, então é uma coisa física, anatômica mesmo, tá? O que que o seu cérebro precisa para funcionar em harmonia. Então não é exatamente sobre o que você deve comer, né? Eu não vou falar, fulano de tal tem que começar o dia comendo omelete e o outro tem que começar o dia comendo panqueca. Não é isso. Sempre, quando a gente está falando de desenho humano, a autoridade interior é você. Então, você vai decidir o que que é bom para você. E muitas vezes isso vai depender, inclusive, da sua estratégia, da sua autoridade, dos seus gostos pessoais, enfim. Mas aqui a gente vai falar a maneira como você processa melhor tudo que você está recebendo. E aí é claro que isso passa sim por alimentos e maneiras de consumir alimentos, mas passa muitas vezes também pelo ambiente que você tá e como você realmente recebe essas informações. Lembrando que cada corpo tem a sua maneira única de funcionar. Então, cada pessoa é única, cada pessoa tem um seu jeito de funcionamento, e a gente, quando tá falando de desenho humano, a gente tem que ir fazendo essa alquimia. Então, aqui eu vou falar das 12 digestões, vocês testem na vida de vocês, ver o que funciona, o que não funciona, e realmente levem isso pro seu dia a dia para você ver como muitas vezes é libertador. Porque para muitas pessoas a digestão ela é a que é pregada na nutrição e para todo mundo, o que funciona para todo mundo. Mas eu, por exemplo, o meu tipo de digestão é muito diferente do que as pessoas falam por aí. E por muito tempo eu me senti bem culpada por consumir as coisas do jeito que eu consumia. E depois que eu conheci o desenho humano, tudo fez muito sentido. Então, como a gente descobre a digestão? Essa é uma parte um pouquinho mais técnica que eu não vou me aprofundar muito, porque é assunto para formação em desenho humano, não é, né? Você não precisa saber disso para mudar a sua vida, mas eu vou explicar um pouquinho a base por trás da onde a gente vai chegar, tá? Então, quando você gerar o seu desenho humano, se você gerar no nosso site, por exemplo, ele vai ter essa carinha, mas você pode gerar em qualquer site. Eu só vou usar o meu porque é o que eu mais gosto. Mas a digestão, ela vem dessa informação aqui. Então, a primeira seta de cima para baixo. Essa seta aqui é a que vai ditar tanto o nosso tipo de digestão, quanto se ela é uma digestão mais passiva ou mais ativa.
Essa parte do corpo passivo ou ativo, a gente vai descobrir pela direção que a seta está. Então, quando você gerar, você vai olhar isso, né, em que direção a seta tá, mas além disso, você já vai ter lá a informação prontinha para você. Então, por exemplo, esse aqui é até o meu desenho, esse print que eu tirei. Se você entrar lá no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você ainda não sabe sua digestão, você coloca os seus dados e procura por essa informação de digestão, vai estar embaixo de definição. No meu caso, por exemplo, é toque nervoso. A gente deixa uma frase, assim, um resumo do que significa, eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui, mas isso é uma coisa que vocês têm que perceber, qual é a digestão, e vai ter esses dois nomes, e também quero que vocês olhem se essa seta tá para a direita ou para a esquerda. Se essa seta tá virada para a esquerda, a primeira coisa que você precisa saber é que tudo que tá para a esquerda, todas as setas que estão para a esquerda, e cada uma tem o seu tema, mas todas as setas que estão para a esquerda, elas são setas mais estruturadas, mais ativas, é uma energia mais masculina, não no sentido de que homem vai ter para esquerda e mulher vai ter para direita, isso não importa, mas no sentido que esse tema ou você lida de uma forma mais masculina ou mais feminina. Mas o que que isso significa na digestão? Significa que se você tem essa seta para esquerda, a gente fala que você tem um cérebro ativo, um cérebro que está consumindo mais energia. Por conta disso, o seu corpo mesmo precisa de mais comida e também precisa que você se alimente de uma maneira consistente. Para pessoas que têm essa seta virada para a esquerda, não é saudável, tipo, pular o café da manhã ou cada dia comer num horário, cada hora fazer uma coisa, sabe? Isso não é muito saudável para você. O seu corpo ele vai se beneficiar mais se você tiver uma estrutura alimentar. Então, pode ser a sua estrutura, segue o que funciona para você, segue o que te traz mais satisfação se você for um gerador, sucesso se você for um projetor, paz se você for um manifestador, encantamento se você for um refletor. Segue a sua autoridade, segue a sua estratégia, mas assim. Para você é muito legal que você crie uma rotina alimentar que funcione para você, que te dê prazer, que seja saudável para você, mas que seja mais estruturado. Então, por exemplo, o meu café da manhã preferido é avocado toast. Eu amo comer ovo e avocado. E claro que para cada pessoa pode ser que isso mude e tal, mas mais ou menos tem essa estrutura, então, tipo assim, ó, todo dia às 8 da manhã eu vou lá e como. Isso é muito saudável para vocês, tá? Então, estrutura é bom. É legal você evitar jejum. Eu sei que jejum ele pode ser muito saudável, principalmente se o jejum tiver uma via espiritual, um motivo a mais. Mas assim, todo dia fazer jejum não é muito legal para você, sabe por quê? Porque o seu cérebro consome muita energia, então o seu corpo precisa de caloria para rodar. Não precisa ser uma caloria suja, né? Não precisa ser acordar e comer um sonho, mas colocar uma boa qualidade de comida logo que você começa o dia é bom para você, tá? Então, jejuns muito longos, principalmente de manhã, não costuma ser bom para quem tem a seta virada para a esquerda. E você não precisa acreditar no que eu tô falando, mas você pode testar. Então, testa isso para você. Testa se alimentar de uma maneira mais ou menos contínua por um tempo e depois, quando você vê exatamente também o seu tipo de digestão, pode ser que você tire mais informações sobre isso, mas tenta levar isso para o seu dia a dia, que vai ser super saudável. E você vai ver que até sua mente vai funcionar melhor, que seu cérebro vai funcionar melhor, porque você vai estar mais abastecido, tá bom? Agora, se essa mesma seta estiver voltada para direita, então você olhou lá a sua primeira seta e ela está apontando para a direita, é exatamente o oposto do cérebro ativo. No seu caso, você tem um cérebro mais passivo. Isso não significa que você não pense, isso não significa que você não é inteligente, nada disso, mas significa que você é muito mais uma pessoa que está projetada para absorver de uma maneira mais ampla o ambiente do que quem tem esse cérebro virado para a esquerda. Por conta disso, o seu cérebro ele não gasta tanta energia quanto quem tem isso voltado para a esquerda. E aí, no seu caso, pode ser que você precise de menos comida. Claro, gente, que tudo vai depender, por exemplo, eu sou um atleta, eu treino pra caramba. Putz, aí provavelmente você vai comer mais do que a maioria das pessoas. Mas na questão do seu cérebro mesmo, ele não gasta tanta energia quanto quem tem isso voltado para a esquerda. Então pode ser que inclusive a sua alimentação ela seja mais fluida. Eu, por exemplo, eu tenho esse cérebro voltado para a direita e realmente eu não consigo ter rotina alimentar assim.
Tem dia que eu esqueço de comer. Logo que eu acordo, assim, eu esqueço. Quando eu vejo, já tá na hora do almoço. Eu, tipo, nossa, nem comi hoje, não lembrei que eu tinha que comer. Mas tem dia, hoje foi um dia, por exemplo, que eu acordei já com fome e eu já fui fazer um ovo, porque eu, tipo, muda. Então é muito legal você realmente perceber o que seu corpo precisa a cada momento e você não precisa ter tanta estrutura igual as outras pessoas. E lembra que eu falei que às vezes a gente vai ter um jeito, uma digestão muito diferente do que falam que é saudável. Então, sempre que eu ia em nutricionista, falava tipo assim, ó, você tem que comer de 3 em 3 horas, duas castanhas, nananana. Tipo, tinha todo um plano e eu nunca consegui fazer aquilo, porque hoje eu vejo que não era saudável pra mim, não é assim que eu funciono. Pra mim é uma coisa muito mais fluida, sabe? Então, isso é muito bom pra você saber. Então, saiba que pode ser que você tenha dificuldade de implementar uma rotina e que tá tudo bem, que isso é saudável para você, ok? Estando introduzido esse conceito de esquerda, direita, que é o primeiro passo que a gente precisa entender, agora a gente vai se aprofundar ainda mais nos 12 tipos de digestão. Então, a verdade é que existem 6 grandes grupos, mas com a diferença de quando a seta está voltada para a esquerda ou para a direita. Então, no fundo, acabam sendo 12. Então, pode ser que você tenha, por exemplo, a digestão apetite. Se a seta estiver virada para a esquerda, vai ser apetite consecutivo. Se estiver virada para a direita, vai ser apetite alternado. Ou pode ser que você tenha a digestão gosto. Gosto para a esquerda é o gosto aberto, gosto para a direita é o gosto fechado. Pode ser que seja sede. Sede para a esquerda é sede quente, sede para a direita é sede gelado. Toque, para a esquerda, toque calmo, para a direita, toque nervoso. Som, para a esquerda, som alto, para a direita, som baixo. Luz, para a direita, para a esquerda, luz direta, para a direita, luz indireta. Então, essa é a lógica: esquerda, direita, dentro de um grupo maior. Vamos falar um pouquinho do apetite. Pessoas que têm digestão apetite têm uma digestão que a gente chama de mais primitiva. A digestão do apetite, ela lembra muito como o nosso cérebro funcionava na época que a gente era caçador e coletor. Então é como se isso não tivesse mudado muito para você, tá? Então, é realmente uma nutrição mais primitiva. Lá nos princípios, as pessoas, elas se nutriam melhor, né? Todo o nosso corpo era voltado para uma alimentação que era simples, que era direta e que era sem excessos. Lá no passado, a gente tinha escassez de alimento, a gente não tinha a abundância que a gente tem hoje, tá? Então, isso já é para vocês irem levando em consideração. Quem tem esse tipo de digestão se beneficia muito de comer um alimento de cada vez. Ou, por exemplo, consumir uma informação de cada vez. Não é para ficar. É engraçado, às vezes você vê criança com esse apetite. Vamos supor que a mãe dela pôs, sei lá, abacate, ovo e arroz, tostando no prato. Primeiro ela come todo o abacate, aí ela acaba todo o abacate. Depois ela come todo o arroz. Depois ela come todo. Sabe? Quando eu vou comer, eu misturo tudo. Isso não é muito legal para quem tem esse tipo de digestão. Então, faz esse experimento. Come os alimentos um de cada vez. Isso vai ajudar muito o seu corpo a realmente entender e processar tudo aquilo. Pode ser também que para você seja melhor comer menos variedade de comida na mesma refeição do que misturar mil coisas, sabe? Sabe, às vezes é quando a gente vê aquele pratão que tem 55 ingredientes diferentes misturados? Isso não costuma ser muito bom para você. Às vezes é melhor você comer só uma coisa, ou duas, no máximo três, na mesma refeição para não embaralhar muito o seu sistema digestório, tá? Então, isso serve também para a maneira como você aprende. É melhor focar em uma coisa de cada vez do que mil coisas ao mesmo tempo e não absorver muito bem nenhuma delas. Então, quando a gente está falando de apetite, menos é mais, tá? Então, é uma pessoa, claro que assim, ó, se você tem o cérebro passivo, talvez você precise de um pouco mais de comida, mas cuidado com os grandes excessos, cuidado com as coisas muito processadas, muito açúcar, muita farinha, muita coisa assim, porque o seu corpo ele não vai ser tão bom em digerir isso. Às vezes uma outra pessoa vai comer isso e não vai passar mal e você vai, porque você tem essa conexão um pouco mais primitiva mesmo. Então, no seu caso, a saúde e a vitalidade florescem
quando existe simplicidade, quando o corpo recebe só o que ele precisa e aí ele dá conta de assimilar. Se você tem apetite consecutivo, significa que a sua seta está virada para a esquerda, então é como se você fosse o caçador aqui, sabe? O que saía da caverna e ia lá comer uma carne de um animal. Então, para você, o caçador, é muito bom que ele se alimente só daquela presa até aquela presa acabar, sabe? Então, ele ia lá, caçava um veado, arrumava a carne do veado e comia uma semana veado, sabe? Não era um dia veado, amanhã javali, amanhã não sei o quê. Não, cacei uma coisa e é essa coisa que eu vou comer até ela acabar, sabe? Era uma maneira inteligente de sobreviver. Então, te dá energia, né? Você fica melhor quando você repete a mesma comida. Sabe? Normalmente quem é assim tem muita fase, assim, não enjoa de comer a mesma coisa por um tempo. Mesmo que você mude depois, por um tempo você come aquela mesma coisa, isso é super saudável para você. E fazer refeições mais simples e mais previsíveis, isso ajuda muito. Lembrando que você se beneficia de estrutura. Então, todo dia de manhã, às 8 da manhã, eu como ovo. Só ovo, não é? Ovo, abacate, limão, sei lá, pão, cogumelo, sabe? Não precisa ser muita coisa. Você pode dar uma simplificada, experimenta e me conta se funciona aí. Se você tem o apetite virado para a direita, significa que é apetite alternado, você funciona mais como o coletor. O coletor, às vezes, ele não ia lá caçar a presa, mas ele comia uma frutinha que deu ali naquela estação, depois outra, sabe? Então, ele vai provando as coisinhas ao longo do dia. Às vezes, para você, melhor do que, tipo, às 8 da manhã eu tomo café, meio-dia eu almoço e às 6 da tarde eu janto, é ir comendo um pouquinho, assim, não tô com muita fome agora, mas eu lá e vou comer uma frutinha, e depois eu almoço, aí depois. Isso costuma funcionar para quem tem esse tipo de apetite, tá? Então você varia um pouco mais os alimentos do que quem tem a seta virada para a esquerda, mas ainda assim não é muito bom para você ficar misturando muita coisa, né? Colocar mil coisas ao mesmo tempo. É melhor comer um pouquinho de uma coisa, depois um pouquinho de outra, depois um pouquinho de outra. Costuma funcionar melhor. Lembrando que para vocês dois a regra de ouro é: quanto mais simples, melhor. Mais fácil vai ser do seu sistema digerir. Agora, se você tem a digestão gosto, o gosto está muito, muito, muito ligado com o paladar, o gosto que você sente, a textura dos alimentos. E você precisa confiar muito no seu gosto, sabe? Quem tem essa digestão não precisa comer uma coisa que sabe que não vai gostar, por mais que as pessoas falem que são saudáveis, né? Se, por exemplo, suco verde é saudável, mas se pra você é horrível tomar suco verde, não tá sendo saudável pro seu corpo. Existem outras opções mais agradáveis pra você que também são saudáveis, então não precisa ficar presa numa coisa que é ruim, sabe? É muito legal você confiar nisso, no que o seu corpo indica. É claro que, gente, do jeito que a gente vive hoje, às vezes a gente viciou as nossas papilas gustativas em coisas que não são muito boas. Então, pode ser interessante você, por exemplo, fazer um detox e, de repente, por uma semana você só come comida limpa e tira o vício mesmo, né, de doce, de álcool, sei lá. Faz um detox, uma semana, 20 dias, um mês, se você conseguir para se reconectar com a sua capacidade de discernir pelo gosto o que que é bom e o que que não é para você. Isso ajuda muito quem tem essa digestão. E confia muito no seu corpo. Se não tem gosto bom, não é para você. O seu corpo sabe o que funciona e o que não funciona. O gosto ele também é repetitivo, tá? Então muitas vezes a pessoa come a mesma coisa até enjoar e tá tudo bem. Às vezes, quando a gente vê criança comendo a mesma coisa, a gente acha que isso é muito não saudável, né? Mas para algumas pessoas isso é saudável. Então, naquele momento, seu corpo precisa daquele alimento, confia, e quando ele precisar de outro, ele vai sentir o desejo de comer novas coisas, tá? E aqui também é muito bom respeitar a simplicidade e não ficar forçando alimentos que não são para você, ou experiências que não são para você, ou informações que não são para você. Isso é bom, sabe? Por exemplo, uma pessoa que tem essa digestão, não tem que ler livro que não gosta, sabe? Não tem que assistir aula com um professor que não gosta. O seu gosto, ele tem essa capacidade de te mostrar o que que você vai digerir bem e o que que você não vai digerir bem. Se é gosto aberto, significa então que você tem a seta voltada para a esquerda e que você precisa de um pouquinho mais de estrutura. Você muitas vezes vai
ter que experimentar uma coisa para saber se você gosta dela ou não. Essa é a melhor maneira de você saber mesmo se você gosta de uma coisa ou não. Então vale a pena. Se você nunca comeu uma coisa e você tá com, sei lá, alguém tá comendo, pode ser interessante você experimentar para você saber se você gosta ou se você não gosta. Mas mais ou menos depois que você descobriu o que você gosta e o que você não gosta, não precisa ficar variando muito, sabe? Não precisa ficar comendo mil coisas diferentes. E você se beneficia de uma rotina de alimentação. Então, lembra, quem tem a seta para a esquerda se beneficia muito de rotina, de estrutura com as coisas que você gosta. Por favor, não vai colocar na sua rotina uma coisa que você não gosta, isso não vai te fazer bem. Se é virado para a direita, então se você tem gosto alternado, muitas vezes é uma pessoa que só de olhar sabe se vai gostar ou não vai, e não precisa ficar provando muito para saber se vai gostar ou não, tá? Então normalmente você já tem esse feeling e tá tudo bem. As pessoas têm que respeitar quando a gente é adulto, né? Quando é criança não tem muita escolha, mas quando você é adulto, as pessoas têm que respeitar. Você não precisa de uma rotina alimentar e você, inclusive, pode se beneficiar bastante de jejum. Então, pode ser que funcione para você, vale a pena experimentar. E na vida, honra suas preferências e não se obriga a ficar testando coisas novas só porque as pessoas querem que você teste, tá bom? Não precisa. Se você quiser, tudo bem, mas se você não quiser, você não é obrigada. E aí, a regra de ouro para vocês dois é: se não tem bom gosto para você, não é para você. Ponto, sabe? Não precisa convencer o seu corpo de que algo é bom ou não é. Pode ter mil estudos científicos. Se o gosto não tá bom, não tá me fazendo bem. Existe essa inteligência, sabe? E você tem digestão sede. Então a sede está muito ligada à temperatura dos alimentos e principalmente das bebidas, tá? São pessoas que são muito ligadas à sede mesmo. Então, para você, mais importante do que você está comendo é como. Se está comendo frio ou está comendo quente. Esse detalhe permite que o seu corpo assimile de uma forma correta e mantenha o equilíbrio da energia. Inclusive, engraçado, porque tava respondendo uma caixinha sobre sede outro dia, e aí até uma das meninas da nossa equipe falou que tem sede quente e que pra ela tudo tem que ser quente. Até tipo, as paredes da casa dela tem que serem cores quentes. Ela não suporta coisa fria e faz muito sentido, tá? Mas eu vou falar pra vocês já já. Mas é muito nesse sentido, se tudo é frio ou quente, isso faz muita diferença pra vocês. Quem tem esse tipo de digestão pode se beneficiar de beber bastante líquido, já que isso vai ajudar o seu corpo a se autorregular. Então, além da comida, o ambiente influencia. Lugares quentes ou frios afetam não apenas o seu metabolismo, mas também a sua clareza mental e a forma como você aprende, tá? Se você tem sede quente, então os alimentos têm que ser quentes. Bebe bastante líquido, mas bebe muito chá, por exemplo. Bebe coisas quentes, coma comidas quentes. Isso vai ser muito bom. Por quê? Porque seu corpo consome muita energia e isso faz com que ele se esfrie. Então, os alimentos e as bebidas quentes te ajudam a regular a temperatura do corpo, tá? E você também vai se sentir melhor em ambientes aquecidos. Então, sei lá, minha casa é muito fria, compra um aquecedor para ficar do seu ladinho, porque isso vai te ajudar a se autorregular. Se você tem sede fria, então você consome menos energia e por isso o seu corpo tende a se manter mais quente. Então, bebidas frias te ajudam também a se autorregular. Então, para você é o contrário, é ar-condicionado, é bebida fria, é comida que não tá pelando, sabe? Tipo, às vezes esquenta a comida e deixa ela esfriar um pouquinho antes de comer. Ou até, por exemplo, muita pimenta pode ser ruim para você, porque é um alimento muito quente. Experimenta para ver, mas você tende a se sentir melhor com coisas frescas, ambientes frescos, refrigerados. Até, por exemplo, numa sala de aula que tá muito quente, você não vai prestar muita atenção, você não vai absorver muita coisa, tá? Então, a regra de ouro para quem tem essa digestão é a temperatura das coisas, dos lugares, do que eu tô comendo. Essas três primeiras digestões, né? Digestões? É assim que eu falo o plural de digestão? Não sei. Mas essas três primeiras, apetite, gosto e sede, tem muito a ver com
o que eu tô consumindo em si, né? Então, o apetite tem muito a ver com como eu consumo, a variedade, a ordem, a repetição. O gosto tem muito a ver no gosto que isso tem na minha boca mesmo, né? Como eu ingiro isso. A sede tem muito a ver com a temperatura da comida, então tem muito a ver com o que, de certa maneira, eu tô comendo, né? Com a forma como eu tô comendo. Agora, quando a gente sobe para toque, para som e para luz, tem mais a ver com o ambiente do que com a comida em si. Isso é uma diferença, assim. Então, vocês vão ver que agora o ambiente ele vai contar um pouco mais do que o próprio alimento ou a própria maneira como o alimento foi produzido, preparado, tal. Se você tem digestão toque, assim como eu também sou toque. O toque está muito ligado, então, à forma como a gente percebe o ambiente. Então, mais importante do que você come é aonde você come, tá? Então, o seu corpo digere alimentos e informações de acordo com a energia do espaço ao redor, seja esse espaço mais tranquilo ou com mais estímulos. Pessoas com esse tipo de digestão se beneficiam de criar rituais que sustentem a sua maneira natural de se alimentar e de aprender, que eu já vou contar para vocês qual é. É uma questão de sintonia. O ambiente certo prepara o corpo e a mente para receber. Então, se você tem toque calmo, se você tem essa seta virada para a esquerda, o que que acontece aqui é que normalmente o cérebro de quem tem a seta voltada para a esquerda é bem mais agitado do que de quem tem voltada para a direita. Por isso, na hora de digerir, você precisa de um contraste, você precisa de um ambiente mais relaxado para que você possa desacelerar um pouco e processar. Então, aqui, o silêncio e a tranquilidade e até pequenos rituais ajudam na digestão e no aprendizado. Então, essa pessoa que a gente escuta muito, né? Come em presença, come em silêncio, se conecta com a comida, tira o celular de perto, esteja ali presente, sabe? Quanto mais relaxado, melhor vai ser para você comer, porque o seu cérebro já tá a milhão no restante do dia. Então, agora é para você relaxar. E claro, aqui a rotina ajuda muito, né? Então tem os seus rituais, tem a sua hora certinha para comer, mas quando vai comer, silêncio, presença. O toque nervoso, que é virado para a direita, é bem ao contrário do que as pessoas costumam dizer. Então, são cérebros naturalmente mais passivos, mais relaxados, que precisam de um estímulo para dar uma acordada para receber o alimento ou a informação que você está consumindo. Então, comer ou estudar em movimento ajuda muito, ou em um lugar muito agitado, ou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu sei que isso é muito contra tudo que a gente aprendeu. Mas, gente, eu só funciono assim, juro. Quando eu tô estudando, eu tô ouvindo, tipo assim, eu tô ouvindo uma aula ao mesmo tempo que eu tô trabalhando, ao mesmo tempo que eu tô, tipo, mil coisas ao mesmo tempo. E pra mim é assim que eu gravo. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade absurda de sentar e ouvir uma pessoa falar e não fazer nada ao mesmo tempo, sabe? Pra mim é muito melhor estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, até se você, por exemplo, é toque nervoso e tá numa sala de aula tradicional, que é falta de respeito, né? Você ficar fazendo outras coisas enquanto tá recebendo uma informação, é muito legal, por exemplo, você anotar, porque aí pelo menos você tá dando vazão de alguma maneira, né? Dando algum estímulo. Agora, aqui, né, quando eu faço curso, por exemplo, sozinha, eu faço aula ao mesmo tempo que eu trabalho, e claro, se é um trabalho que exige muita concentração, eu não faço. Mas coisas que, tipo, dia a dia, rotina, eu faço isso e eu consigo absorver muito bem essas informações melhor do que se eu fico só olhando para a tela. Porque se eu fico só olhando para a tela, eu me distraio muito, é muito difícil para mim. Então percebam isso. E eu também percebo que eu adoro. Eu adoro comer, tipo assim, pegar um lanche na rua e sair comendo, andando, ou comer assistindo TV. É super bom pra gente. Apesar do mundo falar que é péssimo, é super bom pra gente, tá? Então experimenta e abraça essa bagunça de ser toque nervoso. Então, a regra de ouro pra gente é que o ambiente é parte da refeição. Não é só a comida, não é só a informação, não é só a aula, é o ambiente também, como eu preparo meu ambiente. Se você tem digestão, som. Então, som tem a ver com o som mesmo do ambiente, né? O que você ouve. Então, mais do que o próprio alimento, tem muito a ver com o volume sonoro do que está ao seu redor. E é isso que faz diferença em como o seu corpo vai receber a comida ou as informações. Então, algumas pessoas vão precisar de som alto para ativar a energia do corpo, enquanto outras vão precisar de silêncio ou sons mais tranquilinhos, tá?
A chave está em perceber qual é o ritmo sonoro que sustenta melhor a tua vitalidade e a tua concentração. Então, para quem tem som alto, seta virada para a esquerda, você digere melhor os ambientes com mais barulho ou mais estímulos sonoros. Então, para você, comer ou estudar ouvindo música, um podcast, a TV ligada, pode te dar mais clareza e vitalidade. Lembrando que você também precisa de rotina e de estrutura. Para quem tem som baixo, então aí é ao contrário, você digere melhor em silêncio ou com um barulho bem baixinho, sabe? Então, para você é melhor reduzir distrações sonoras e focar apenas no que você está fazendo, porque isso vai ajudar o seu corpo a absorver melhor. Então, a regra de ouro aqui é o volume certo é parte da sua nutrição. Tem o som alto, liga o som, tem o som baixo, desliga o som e se conecta na hora de consumir informação ou de consumir alimento. Se você tem digestão luz, a luz ela é a mais sofisticada. Essa é uma parte um pouco técnica que vocês não precisam saber, mas a luz ela tem muito a ver com a sensibilidade às luzes mesmo do ambiente, especialmente a luz natural. Então, manhã ou noite, sabe? É isso que impacta muito quem tem esse tipo de digestão. O seu corpo responde melhor quando tem sintonia entre a forma como você se alimenta e a intensidade da luz ao seu redor. São pessoas que sentem um impacto direto da luz solar, seja da luz ou da escuridão, né, na maneira como elas processam o alimento. Se você tem luz direta, então a seta está virada para a esquerda, você tem muita conexão com o dia. Você se beneficia de comer de dia, em ambientes abertos, próximos à janela. Então, sabe, sair do escritório para comer, tomar, tipo, comer enquanto você toma sol é super benéfico. São pessoas que gostam de rotina, que funcionam melhor, né, numa rotina diurna. Então, sabe aquelas pessoas assim, bem Ayurveda mesmo, que acordam antes das 6 da manhã, aí segue todo o ciclo solar, aí janta até no máximo 7 da noite, no outro dia acorda super bem. Essa é a luz direta. São pessoas que vieram muito para isso, sabe? Para ter essa questão. Agora. Quem é luz indireta e é super contra-intuitivo, né? Contra o que a gente recebe, mas são pessoas que são mais conectadas com a noite mesmo, sabe? Com ambientes mais escuros. Então, mesmo que isso vá contra o que todo mundo diz, você pode se sentir muito melhor se você comer à noite ou estudar à noite, ou pelo menos em locais fechados e mais escuros, né? Então, não sentar do lado da janela na hora de comer, não tomar sol na hora de comer, isso pode ajudar muito, tá? Então, às vezes você é aquela pessoa que estuda super bem à noite. Tem gente que gosta de estudar à noite, né? Eu não, confesso que eu não. Mas tem gente que adora estudar à noite. E isso é super saudável para quem tem essa luz indireta. Então, às vezes, a sua refeição favorita vai ser o jantar. E não vai te fazer mal comer 10 da noite, como vai fazer para quem tem luz direta, tá? Então, se você tem essa luz indireta, começa a desconstruir essa mensagem do que é certo ou errado e testa. Testa. Se não funcionar para você, esquece tudo que eu falei e segue sua vida. Mas experimenta ver como o seu corpo se sente, a sua vitalidade, a sua capacidade de processar as coisas e ver se isso te faz bem ou te faz mal. Então, a regra de ouro para quem tem essa digestão é a luz certa, ativa, a energia certa, a digestão certa e tudo certo. E aí, meus amores, chegamos ao fim desse vídeo das digestões. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Eu quero que vocês experimentem, né? Vocês não precisam acreditar em tudo que a gente fala, a gente quer que vocês testem mesmo, vejam o que funciona para vocês. E vou adorar saber o que que vocês acharam, se você já consegue fazer alguma correlação, tipo, ai, eu sou assim e realmente eu percebo que para mim é melhor tal coisa. Eu vou amar saber. Eu sei que eu tô um pouco sumidinha daqui e muitas vezes é porque eu queria saber mais de vocês, o que que vocês querem que a gente traga. Então, se você chegou até o fim desse vídeo, eu te agradeço muito pela companhia. Se você tiver alguma ideia, algum tema de desenho humano que você tem curiosidade, você gostaria mais de saber, eu vou adorar trazer também. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!